Boa tarde a todos, nós vamos hoje para a nossa quarta aula do método Water-Pinch. Método esse que está sendo visto na disciplina de Processos Agroquímicos 2, na segunda área, ministrado pelo professor Edson e pela professora Juliana. Bom, como a gente sugere assistir esse curso, sempre fazendo aquela revisão que a gente faz no início de todas as aulas, né? Sugere-se fazer o curso em dupla ou em trio para dar mais margem a discussões e tirar dúvida, né, um com o outro. Tomar notas num caderno, né, ter reservado um caderno onde vão sendo tomadas as notas e pausando o vídeo, usando esse recurso de pausa sempre quando não for necessário, né, e discutir quando estiver alguma dúvida ou quando achar que o ritmo está muito acelerado. No final de cada aula, elaborar um resumo com uma página de caderno, frente e verso, com conteúdo dessas notas de aula. Então, nesse resumo, se tiver sido feito em duplo ou em trio, né? Então, usar essas notas do caderno, sempre discutindo para fazer um resumo bem elaborado. E como roteiro de sugestão para esse resumo, né, sugere-se usar o último slide, que é onde é feita a revisão dos objetivos, que é o que foi passado em aula. Então, as referências bibliográficas que nós temos aqui para a aula de hoje, né? Então, nós vamos dar preferência a esse segundo livro do Man e do Liu. Esse segundo aqui, certo? E vamos fazer uma breve revisão, né? Olhar aqui que a gente viu até hoje, né? Na primeira aula, nós fizemos uma introdução ao tema, um pouco mais curta do que as demais. Na segunda, nós conceituamos o diagrama de intervalo de composição. Na terceira aula, nós fizemos uma representação gráfica do diagrama de intervalo de composição, curvas limites de composição e quais as interpretações que nós tiramos do problema através dessas curvas. E hoje, na aula de hoje, nós vamos fazer uma breve revisão do diagrama de intervalo de composição, um pouco mais breve do que as outras, né? Porque na aula passada a gente já fez uma revisão do diagrama de intervalo de composição e da representação gráfica do CID nós também vamos revisar hoje. E na segunda parte da aula nós vamos fazer a síntese de rede de reaproveitamento de água com o contaminante e vamos resolver um exemplo. Na próxima aula nós pretendemos resolver mais 3 exemplos com essa metodologia. Então, lembrar do diagrama de intervalo de composição, já iniciando nossa revisão, né? Então, como é que a gente faz para elaborar esse diagrama? Primeiro, a gente calcula a vazão de água limite através de uma fórmula, né? Depois, nós determinamos os intervalos de composição baseado nas composições limites de entrada e saída, através da nossa tabela de oportunidades. Calculamos a carga mássica por intervalo. Nós temos por corrente, nós transformamos isso na carga mássica por intervalo, carga mássica acumulada, a vazão de água baseada na carga mássica acumulada. Nós determinamos o pinch, que é o máximo valor encontrado da vazão de água e corresponde à quantidade mínima de água que a gente consegue usar para atender a demanda de água para os processos em questão. E, por fim, o passo 7, nós fizemos o gráfico da curva limite de composição para tirar mais alguns dados e interpretação do problema. Então, revisão da curva limite de composição, para que ela serve mesmo? Vocês se lembram? Dá uma pausada no vídeo e tentem se lembrar o que nós podemos tirar de informação da curva limite de composição. Ok? Vocês se lembram? Então, o que a gente pode determinar através da curva limite de composição? O pinch de água, a quantidade mínima de água fresca a ser usada, certo? Fazendo ΔM versus delta dividido por ΔC. Nós conseguimos retirar também quais as correntes são candidatas a receber água fresca e quais são candidatas a receber água de reaproveitamento. E também, uma outra coisa aqui, não está aqui, a composição das correntes finais.
Ou seja, se todas as correntes efluentes, se eu juntar tudo numa corrente só, em que composição final que essa corrente vai ter, né? Então nos ajuda a determinar o limite máximo, né? Baseado nesse limite a gente pode comparar se isso deve ser descartado, se o nosso corpo receptor aceitaria essa corrente final ou precisaria passar por alguma etapa de tratamento de final de tubo ou alguma regeneração. Então, lembrando do conceito de limite de vazão mínima de água fresca, né? Então, quando a gente tem um processo só, né? Então a gente tem um perfil de água contaminante, isso leva em consideração a concentração máxima que deve entrar e a concentração máxima que deve sair. E a vazão mínima de água fresca está ligado à quantidade mínima de água que eu tenho que ter para viabilizar essa troca de massa, certo? Quanto menor for a quantidade de água, né, a gente viu já que essa curva, a tendência é que essa curva tem uma maior inclinação, certo? E como a transferência acontece sempre, né, de uma corrente do meio mais concentrado para o menos concentrado, à medida que eu diminuo a água, essa inclinação aumenta, né? Porque a gente viu lá que essa vazão é inversamente proporcional à inclinação, né, o coeficiente de inclinação dessa reta, e à medida que eu vou diminuindo a vazão, essa inclinação aumenta, e chega uma hora que a vazão de saída é menor que a concentração de saída é menor que a concentração máxima permitida, inviabilizando. Então a gente diz que uma vazão de água acima do perfil de água limitante é inviável do ponto de vista termodinâmico e do ponto de vista de transferência de massa. Então a vazão mínima de água fresca serve para isso, para a gente determinar qual a quantidade mínima de água que viabiliza trocar uma quantidade determinada de massa baseado nas concentrações iniciais e finais do processo. A gente viu também como nós calculamos a concentração final de saída, né? Que é um dado muito interessante, muito importante. A concentração inicial de saída é quando nós temos uma determinada corrente com vazão de água, né? Se nós diminuirmos a vazão de água, a gente viu ali, essa linha que está em azul, por exemplo, ela vai aumentando a sua inclinação. Então, até chegar no limite onde essa linha toca o ponto de pinch. Isso aqui a gente viu na nossa definição que esse ponto tangente aqui é o ponto de pinch, certo? Se nós pegarmos aqui a vazão final aqui na concentração onde a carga máxima de poluentes é máxima aqui, então aqui é um nosso máximo de carga de poluentes pelo dado diagrama de intervalo de composição acumulado. Nós vimos que se nós pegarmos nesse ponto aqui e fizermos uma reta horizontal, o que nós teremos? Nós teremos uma concentração aqui no eixo dos Y, que vai dar concentração saída dessa água depois que nós misturarmos todas as correntes. Nós vimos também que através do diagrama de intervalo de composição gráfico, né, a gente consegue determinar a alimentação de água fresca, quanto que é essa vazão, certo? Então aqui, por exemplo, nós vimos no diagrama de intervalo de composição que o ponto de pinch é o máximo valor de água, né? Então existe aqui uma linha divisória. Essa linha divisória ela leva em consideração, né, as operações que estão acima do ponto de pinch e abaixo do ponto de pinch, certo? Então aqui nós temos abaixo do pinch. E aqui nós temos acima do pinch. Certo? Então as operações que estão abaixo do pinch são as que vão receber água fresca. As operações que estão acima do pinch não recebem água fresca. Ok? Então mais uma interpretação aqui no diagrama de intervalo de composição forma gráfica, né, na curva limite de composição. Então a gente viu aqui, como eu mostrei anteriormente, né, minimizando
a vazão de água, nós vimos que se nós vimos aqui que o coeficiente angular dessa reta aqui, por exemplo, vamos chamar de beta, a nossa vazão é dada pela forma ΔM sobre ΔC, e esse beta, que é o coeficiente angular, é ΔC sobre ΔM, ou seja, F é inversamente proporcional a beta, certo? Então, se eu diminuo a vazão, esse coeficiente angular aqui aumenta, certo? Até o ponto onde eu tangencio essa curva aqui, que é a nossa curva limite de composição, aqui, e aqui é o ponto de pinch. A partir daqui, se eu diminuir a vazão de água, ou seja, aumentar a inclinação dessa curva, não é termodinamicamente mais viável transferir massa do meio mais concentrado, que é onde estão essas curvas, para um menos concentrado, que é onde é a minha corrente de água. Certo? O que mais esse gráfico diz? Esse gráfico me dá a concentração final dessa corrente, né, da corrente, depois que eu usar todos esses efluentes aqui, todos os efluentes desse processo aqui, que saírem dos processos que estão aqui, eu vou ter água nessa concentração. Certo? Eu também consigo determinar a vazão mínima de água, que eu já tenho do outro diagrama, mas eu posso tirar daqui também, que é ΔM sobre ΔC. Certo? Então, se eu pegar aqui 9 vezes 1000, né, que é aquele fator de escalonamento, vezes 10 na 3, dividido por 100, certo? Eu vou ter ali meus 90 toneladas. Certo? Então, se eu dividir esse ΔM aqui por esse ΔC, eu vou ter minha vazão mínima de água, que eu também tenho através do outro diagrama. Além disso, né, então isso me dá um indicativo, esse gráfico aqui, eu peguei esse gráfico anterior e dividi ele, fiz uma divisão aqui, ó, à esquerda do pinch e à direita do pinch, a gente não vai precisar fazer isso, aí é só um recurso didático, né, mas então aqui as operações que estão à esquerda do pinch são candidatas a receber água fresca, ou seja, a 0 ppm, né, os que estão acima do pinch vão receber efluentes, né, dessas operações aqui, que pode ser de uma ou de mais de umas operações, mais de uma das operações que estão abaixo do pinch, mas eles são candidatos, essas operações que estão aqui em cima são candidatos a receber efluentes. Os que estão abaixo do pinch, ou seja, nunca se usa água fresca diretamente aqui, que isso vai acarretar no maior uso de água, certo? Também nos ajuda a determinar quanto vai ser usado de água no segundo intervalo, que é aqui. Então, se eu pegar a partir também aqui da quantidade de água e fazer uma tangente aqui até o ponto final, eu consigo determinar pelo esse ΔM sobre ΔC, eu consigo determinar essa vazão aqui, fazendo a vazão total efluente menos o que eu uso no segundo intervalo, eu consigo saber quanto que eu não vou usar de água no segundo intervalo, certo? E eu vou ter uma mistura de água descartada disso aqui com isso aqui, ok? Então, a alimentação de água fresca também, nós vimos, também pode ser tirada a partir desse gráfico aqui, dessa tabela, né? E, como eu falei, abaixo do pinch, que é essa parte aqui abaixo, uso água fresca. E acima do pinch, eu vou usar efluentes dessas correntes aqui, ok? Bom, então vamos relembrar como é que nós montamos o diagrama de intervalo de composição, certo? Então nós vamos passar isso um pouco mais rápido, porque a gente viu outros detalhes na revisão da aula passada. Então nós temos o quê? Diagrama de intervalo de composição, nós recebemos essas informações geralmente, ou em alguns casos nós temos essa vazão de água limite e não temos a carga máxima de contaminante. Então, através dessa fórmula aqui, nós podemos determinar que as variáveis indeterminadas, né? Se eu não tenho vazão de água limite, eu uso essa fórmula aqui, determino esse termo aqui. Se eu não tenho ΔM, eu isolo aqui a partir dessa equação, eu vou ter vazão limite os ΔCs e eu consigo determinar o ΔM. Então, é assim que nós
completamos essas informações e lembrar que isso aqui vem do balanço de massa, né? Balanço de massa por componente. Certo? Então, aplico essa fórmula, chego na vazão de água limite. Próximo passo é determinar os intervalos de composição para o diagrama. Como é que eu determino? Eu pego os intervalos de entrada e saída das composições aqui, ignoro os pontos repetidos aqui, então o 0 está repetido aqui, então eu não vou usar de novo, e coloco eles em ordem crescente, aqui, ordem crescente e ignorando os termos repetidos. Certo? Próximo passo é colocar tudo isso nesse diagrama. Então, vou colocar aqui os intervalos, né? 0, 30, 45, 75, 90 e 105. Certo? Eu volto aqui, né, e vejo qual é essa variação desses intervalos aqui. Então, na primeira operação, eu vou ter concentração inicial 0 e concentração final 60. Então, nós fazemos uma flechinha de 0 a 60. Na segunda operação, operação 2, eu vou ter 0 a 45. Operação 2 começa em 0, concentração final a 45. E assim por diante. Nas próximas colunas, o que eu faço? Calculo a carga mássica, que a gente vai ver pela coluninha, deixa mais uma coluna para carga mássica acumulada, por intervalo, e mais uma coluna para vazão de água acumulada, de onde nós vamos tirar o pinte. Então, aqui está o resultado do nosso trabalho, né? Então, fizemos as flechinhas da composição inicial e final. O próximo passo é o cálculo da carga mássica por intervalo, que é dado por essa fórmula aqui, baseado na mesma fórmula que a gente sempre viu antes, né? Só que como ΔM está aqui em cima, eu manipulo essa fórmula, então fica ΔM igual ao somatório de F no intervalo, vezes, passo a ser multiplicando, vezes ΔC no intervalo dividido por 10 na 3. Certo? Manipulando essa fórmula aqui. Só que a vazão, né, é a vazão somatório das vazões de todas as operações que estão no intervalo. Então, ΔM do intervalo de 0 a 30 considera todas as operações que estão nesse intervalo, que é a operação 1 e 2. Então, para o intervalo 1 seria ΔM igual a vazão mínima de água aqui, então vai ser 20 mais 30, que é 50, vezes ΔC de 0 a 30, vezes 30, dividido por 1000. Isso vai dar esse número aqui, nós preenchemos essa coluna aqui. Ok? Vai dar, corta esse com esse, vai dar 5 vezes 3, 15, dividido por 10, 1,5. Ok? Então vai 1,5 aqui. A gente vai fazendo isso para cada um do intervalo. Por exemplo, já nesse intervalo aqui nós temos 3 vazões, nesse outro intervalo nós temos 2 vazões, nesse temos uma, nesse temos 2, nesse temos 1. Então nós vamos usando esse F aqui, vai ser o somatório das correntes que estão presentes naquele intervalo. Então chegamos nesses dados aqui, os dados dessa coluna. O próximo item é a carga mássica acumulada. É bem fácil de calcular, né? Como é que nós fazemos? Nós pegamos essa carga máxima acumulada e vamos somando intervalo em intervalo. Então esse dado aqui é esse mais esse, vai dar esse valor mais esse vai dar esse valor mais esse vai dar esse, e assim por diante. Ok? Vamos chegar nesses valores aqui. O próximo ponto é determinar o pinte de água. O que é o pinte de água? É o máximo valor encontrado da vazão de água que corresponde ao mínimo valor de água a ser usado. Como é que a gente determina ele? Desse jeito aqui. Então nós fizemos, usamos a mesma fórmula, F igual a ΔM sobre ΔC vezes 10 na 3, ok?
onde o ΔM vai ser o ΔM acumulado e o ΔC o ΔC acumulado. Então, para o primeiro intervalo, vai ser ΔM sobre ΔC, que é 30. O segundo intervalo vai ser 2,85 dividido por 45. Então, nós não usamos mais a diferença dos intervalos, como nós fizemos aqui no cálculo da carga mássica, em si, o intervalo todo acumulado. Nós vamos chegar nesse valor, e o maior valor aqui, dessa coluna, ou os maiores valores, é o valor que nós vamos chamar que é o pint, que corresponde ao mínimo valor de água a ser usado. Então, aqui nós temos dois valores iguais, então esse aqui vai ser o nosso valor. O próximo passo é fazer um gráfico, né, onde eu vou graficar a carga mássica, carga acumulada por intervalo, no eixo X e no eixo Y a concentração. Então, o primeiro ponto dessa tabela vai ser, então, ponto X, ponto Y, ponto X vai ser, o primeiro ponto vai ser 0 e 0, o segundo ponto vai ser 1,5 e 30, aqui é a concentração, e aqui é o M, acumulado. O segundo ponto vai ser 2,85 e 45 aqui. O próximo ponto vai ser 3,375 e 60 e assim por diante. E nós graficamos isso geralmente com a ajuda de algum software, né, com um Excel, um MATLAB, um Scilab da vida. E daí nós fizemos aquelas curvas ali, certo? Vou fazer aqui, tentar fazer rapidinho aqui para a gente ver. Então, primeiro ponto 0, 0, 1,5 e 30. 1,5 está aqui, 30 está aqui. Então, a primeira parte da curva é essa. Então, 1,5 e 30. A primeira parte da curva é essa. Segunda parte, 2,85 e 45. Dois 85, 45, mais ou menos por aqui. Notem que a inclinação já não é a mesma, porque a vazão já não é a mesma nesse intervalo. Terceiro ponto, 13,75 e 60. 13,75 está mais ou menos aqui. E o 60 está aqui. Próximo é 4,35 e 75. 4,35 e 75. Próximo ponto é 5,7 e 90. 5,7 está por aqui. 90. E o último ponto final, 6,5 e 105. Aqui é o próximo ponto. Certo? Então, para nós determinarmos ali a vazão mínima de água fresca, vocês se lembrem, né? Nós pegamos aqui partindo do zero, traçamos uma linha que tangente ao menor valor da curva. São esses até o ΔM final. Então nós vamos ter aqui aqueles dois pontos de pint, um aqui e outro aqui. Aqui é no intervalo 3 de 0,45, aqui, e outro no intervalo de 0,90. Aqui eu fiz mal a curva aqui, era para estar batendo aqui assim. Certo? Eu vou ter feito alguma distorção aqui na curva, mas essa aqui é a ideia. E daí com isso eu consigo determinar a vazão, a concentração aqui. Então os candidatos a usarem água fresca são essas as correntes que estão nessa operação. E nas demais operações nós vamos usar os efluentes dessas correntes para alimentar as próprias operações, e isso garante
que nós vamos usar a quantidade mínima de água. O que é proibido? Usar água fresca direto aqui, certo? E, claro, né, usar efluentes dessas correntes, misturar com água fresca e usar nessas operações. Também isso vai acarretar um grande volume de água, mais do que o mínimo que nós calculamos. Bom, vamos agora na segunda parte, né, terminada a revisão, nós vamos começar a parte de síntese da rede. O que nós vamos ver na síntese da rede? Nós vamos usar regras heurísticas, né, para elaborar a rede, ou seja, dizer quem vai trocar massa com quem exatamente. Certo? Nós temos já algumas ideias de como a gente vai fazer isso, nós vimos como elencar alguns candidatos, né? Mas agora nós vamos ver o método em si. Antes disso, é interessante nós saber responder essa pergunta aqui. O que nós sabemos fazer até agora? Através do diagrama de intervalo de composição e das curvas limites de composição, que informações nós sabemos tirar a partir dessas duas ferramentas que nós aprendemos a fazer? Dê uma pausada no vídeo e tentem se lembrar. Algumas coisas eu falei no slide anterior, né? E outras coisas estão mais detalhadas na aula passada. Mas parem um pouco o slide, parem um pouco o vídeo e tentem se lembrar. Né? Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 coisas que nós sabemos fazer. Aguardo vocês. Bom, vamos ver se a gente se lembra, então. Vamos recordar. Então a gente consegue, através do CID e do gráfico, fazer a vazão mínima de água, determinar quais correntes receberão água fresca e quais não podem receber água fresca, determinar quanto se usa acima e abaixo do pinte, determinar a quantidade de água que não vai ser usada nos processos, né? Então eu uso um pouco do pinte, se não uma água que eu uso acima do pinte é água que não vai ser, parte da água não é usada, então pode ser descartada para os efluentes. Determinar a concentração final de água, os candidatos para reaproveitamento, que são os que estão abaixo do pinte, e os que não podem ser reaproveitados, que estão acima do pinte. A primeira etapa para nós elaborarmos a nossa rede de reaproveitamento é fazer um diagrama inicial que nós chamamos de diagrama inicial ou rede inicial. Para fazer isso a gente tem que relembrar um conceito que a gente viu lá na segunda aula e que a gente não trabalhou mais, que é a vazão limite de água fresca. Nós usamos o termo de vazão limite de água, mas não usamos muito a vazão limite de água fresca. O que é a vazão limite de água fresca? É a vazão de água necessária quando recebemos água fresca no processo, ou seja, recebemos a água do nosso processo, né, entrando não a concentração limite de composição de entrada, mas a 0 ppm e saindo na concentração final, para satisfazer a taxa de transferência de massa total. Então, o cálculo da vazão limite de água é essa fórmula aqui, né? E a vazão limite de água fresca é quando a gente considera que essa concentração é 0, certo? Então nós chegamos nessa expressão. Nós vimos que quando nós usamos água fresca nas operações para satisfazer a transferência de massa, nós vamos precisar de água, mais ou menos água. Você se lembra dessa resposta? Se o processo vai aceitar água numa concentração inicial maior, nós vamos usar menos água. E se é um processo que já necessariamente precisa de água fresca, a quantidade de água vai ser a mesma. Vamos relembrar aqui na tabelinha. Então, ó, temos a vazão de limite de água desses três processos, 50, 20 e 20. Esse primeiro processo aqui precisa de água fresca. Então, a vazão limite de água fresca não vai ser afetada, 50, 50. Agora, no processo 2, ele admite uma contaminação. Então, como ele admite uma contaminação, a vazão limite de água vai ser 20, a vazão limite de água fresca, que é quando considera que a concentração inicial é 0 ppm, que é a concentração de uma água fresca, geralmente, é metade, é 10. Quando a concentração limite na entrada, por exemplo, do equipamento 3 é 75, a vazão limite de água é 20 e de água fresca é bem menor, certo? Então nós temos... Por que nós usamos esse parâmetro aqui? Que isso vai nos dizer quanto
de água fresca nós usaríamos no nosso processo. Vai ser um bom comparativo depois lá para nós ver quanto nós gastamos na rede final. Então, quando a gente vai fazer a síntese, né, a gente vai representar o nosso diagrama de uma maneira diferente, com escalas diferentes, né, com posições de correntes diferentes das que a gente viu anteriormente, certo? Eu vou explicar agora para vocês como nós representamos esse diagrama. Então, dado o seguinte processo, então nós temos 3 equipamentos com suas respectivas vazões de água limite, né? Então, nessa primeira representação da rede inicial, nós, ao invés de usar a vazão limite de água, nós usamos vazão limite de água fresca, porque é uma rede inicial, certo? Então, a rede inicial parte do princípio que nós estamos usando só água fresca, né? Então, é importante eu ter essa tabela calculada aqui, ou seja, eu tenho que ter mais uma coluninha calculada na minha tabela de oportunidades. Então, eu vou representar a concentração de entrada limite, vai ser 0, porque eu estou trabalhando com água fresca agora. A vazão limite de saída, concentração final de saída vai ser a mesma, certo? E as vazões vão ser as vazões limites de água fresca. Então, com isso, eu calculo o total de água fresca que eu estou alimentando no meu processo. Eu também, baseado na ponderação dessas vazões e composições, eu consigo calcular a concentração final do meu efluente. Ok? Então, começando a entender o primeiro passo para nós confeccionarmos a nossa rede inicial. Certo? Então, aqui está aquele diagrama que a gente fez antes. Como é que eu represento esse diagrama? Bom, os equipamentos vão ser essas linhazinhas aqui, certo? Com as respectivas vazões limites de água fresca, com as respectivas cargas mássicas de cada uma das operações. E aqui são as minhas correntes de água, à direita, certo? Então, essas correntes de água, elas entram e saem nas respectivas concentrações. Aqui 75, deixa eu aumentar o zoom um pouquinho. Então, 75, depois, saindo a 100, aqui saindo assim, e o outro aqui tá errado, 125 saindo a 125. Ok? Então, mais ou menos essa ideia, que eu vou detalhar um pouquinho mais depois como é que a gente elabora esse diagrama. Vou detalhar mais passo a passo. Então, a gente pega esses processos aqui, né? Então, aqui os nossos processos, eu só deitei eles aqui, fiz uma rotação neles aqui, certo? Então, fiz os processos individualmente aqui, que é o processo 3, o 2 e 1, tá? Só girado para baixo. E aqui, como eu tenho 3 correntes de água se dividindo, eu represento essa parte das correntes de água se dividindo dessa maneira, certo? Então, as correntes dos processos eu faço na minha rede inicial, notem, só para a rede inicial, umas setas para baixo e da água fresca para cima, certo? Então tem 3 correntes de água aqui se dividindo, 3 correntes de água são essas 3 correntes aqui. Os meus 3 equipamentos são esses 3 equipamentos aqui. Que ideia aqui, eu fiz só uma simplificação, eu tirei os equipamentos que estavam aqui, eu cortei aqui, deixei só as correntes mesmo aqui, né? Antes eu tinha as caixinhas aqui, ó, as caixinhas, agora não tem mais as caixinhas. Tirei as caixinhas fora. Aqui. Tirei fora. E nessa etapa aqui eu fiz uma relação de transferência de massa. Então aqui essa primeiro equipamento, aqui, o equipamento 3, que é esse aqui, está entrando em contato com uma corrente de água que entra 0 e sai 125 ppm. 125 ppm. Essa segunda corrente aqui, né, ela entra em contato com uma corrente de água que entra a 0 ppm, essa corrente de água aqui, 0 ppm, e sai a 100 ppm. E essa última corrente de água aqui entra em contato, equivale a esse equipamento aqui, que é o processo 1, esse aqui, que entra 0 ppm aqui, 0 ppm, e sai a
75 ppm. Isso aqui ficou apagado. Ok? Então, cada uma dessas linhas tracejadas representam transferências de massa entre a água pura e as correntes de processo que transferem massa para a água pura. Então, essa é a nossa rede inicial, certo? Vamos só dar uma revisada na metodologia, isso tem que ficar bem claro. Então, nas linhas da direita, certo? Que são essas aqui. Nós temos correntes sólidas, que representam as correntes de água, certo? Então, parto do princípio que para cada corrente, para cada equipamento, eu vou ter uma corrente de água. Se eu tiver 5 correntes, eu vou ter 5 dividido em 5 partes aqui. As correntes da esquerda são as operações que fazem uso dessa água, linhas sólidas também, operações, o processo, né? Essas linhas pontilhadas é uma conexão do processo com a água fresca, certo? E eu listo as cargas mássicas de cada uma das correntes como um todo, certo? O ΔM da corrente, não do intervalo, nessa etapa. E eu listo as concentrações de entrada e saída dos contaminantes aqui, certo? Entrada e saída de cada um dos contaminantes para cada uma das correntes. Ali no gráfico anterior, o processo 3 estava aqui, depois era o processo 2 e o processo 1 aqui, né? Aqui já está ao contrário, aqui está o processo 1, 2 e 3, mas já foi feitas as modificações aqui, certo? Então é isso aí, é o resumo. Então, linhas sólidas, da direita as operações, as correntes de água, da esquerda os processos e linhas tracejadas, conexão água fresca com processo. Certo? Então, aquilo ali é a representação da minha rede inicial. Ok? Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos entrar com outro exemplo, certo? Onde nós vamos mostrar um exemplo um pouco mais simples, onde nós vamos pegar esse novo exemplo e fazer uma rede de reaproveitamento de água com esse novo exemplo, certo? Nós vamos chamar de exemplo 4. Esse exemplo 4 ele já está mais completo, eu já peguei a tabela de oportunidade dele, porque vocês já sabem fazer isso, né? Calculei a vazão de água limite, a vazão limite de água fresca, que é inclusive o mesmo exemplo que a gente viu ali atrás, certo? E cheguei já no diagrama de intervalo de composição completo. O que eu vou pedir para vocês fazer, peguei esse exemplo já, e que eu vou pedir para vocês fazer o seed dele, né? Na próxima aula aumentar o resultado, então vocês façam antes para ver se vocês ficaram craque, seguindo 6 passos, certo? Vou passar na próxima aula no resultado, mas não enxerguem o resultado ainda, façam individualmente, façam no caderno de vocês, baseado nisso aqui. Notem que para fazer o seed a gente não usa essa coluna aqui, a gente vai usar mais adiante. Tá, aqui está o resultado do seed. O próximo passo é fazer o gráfico de curvas limites. Vocês façam ele sozinho, não colhem aqui, né? Certo? E façam a representação da rede inicial. Então a rede inicial está representada aqui, que é exatamente a rede que a gente viu aí nos slides anteriores. Então agora nós vamos começar a construção do diagrama em si. Então depois da rede inicial, né, passo 8 é a rede inicial, passo 9 nós vamos começar a montar a rede de reaproveitamento de água. Então agora nesse diagrama ele segue uma abordagem um pouco diferente, que não é nem o seed, nem o diagrama que a gente viu anteriormente, né, do passo 9. Então ele é um diagrama onde nós nos baseamos no diagrama de intervalo de composição, aqui do lado, eu botei do lado como referência, nós não necessariamente precisamos desenhar ali do lado, né? Mas o que nós vamos fazer? Uma escala de concentração, né? Do menor aqui embaixo para o maior. Então peguei aquele mesmo exemplo anterior, e estou representando ele aqui, né? Já para fazer a rede. Né? Então nós colocamos uma escala crescente de concentração no eixo dos y, né? E representamos aqui as nossas correntes, certo? Onde do início ao fim da operação, o início é concentração de entrada e concentração de saída, concentração de entrada, saída
e assim por diante. Note que no diagrama de intervalo de composição no CID, né, nós fazíamos o contrário, se você se lembra, a gente colocava aqui a ordem de concentração aqui ao contrário, maior aqui, né, ia reduzindo. Nesse diagrama não, nós começamos como se estivéssemos escrevendo o eixo de concentração do gráfico de curvas limites de concentração, certo? Então nós representamos as operações aqui, então aqui as operações, aqui a quantidade de água fresca, e essa quantidade de água fresca é aquela quantidade de água fresca que a gente acha através do pint, né? Esse pint vem ou do CID ou das curvas limite de composição, que é esse gráfico aqui, né? Então a gente acha essa vazão desses dois diagramas, né? Essas vazões que nós encontramos aqui não são as vazões calculadas como nós calculamos anteriormente, baseado na vazão limite de água fresca, e sim na vazão limite de água, que está lá na nossa tabela de oportunidades, e assim nós fizemos nossa representação. Ok? Então é a partir daqui que nós vamos começar. Além disso, nós vamos mostrar as cargas de contaminantes, né? Aquele ΔM que está lá na tabela de oportunidades também, mas não ela segmentada por corrente, sim por intervalo. Então, quanto cada um dos intervalos contribui para a carga de poluentes. Então, por exemplo, a operação 1, aqui a operação 1, contribui no intervalo, nesse primeiro intervalo aqui, né, que ele está em ordem crescente, 0, 50, 75, com 2,5 kg/h no primeiro intervalo. No segundo intervalo, a mesma operação contribui com 1,25 kg/h. Claro que não tem muito sentido nós fazermos essa divisão, porque o equipamento industrialmente, lá no site, lá na planta, ele não está dividido, ele tá, né, ele adiciona a carga de poluentes como um todo, mas isso aqui vai ser usado como um argumento, um artifício para nós fazermos a nossa rede, ok? Então, vou detalhar um pouquinho mais esse passo 9 aqui, fazendo ele passo a passo, devagarzinho, para nós entendermos como é que a gente monta esse diagrama. Então, vamos lá. Baseado aqui na minha tabela de oportunidades, né, nós vamos usar basicamente essas informações, é o mesmo exemplo anterior, certo? Então, aqui estão as operações, a carga mássica por intervalo, carga mássica por operação. Depois nós vamos achar em que intervalo cada uma dessas operações se encontra, né? E vamos dividir proporcionalmente quanto cada carga mássica é adicionada em cada intervalo, certo? Então, partimos da mesma tabela de oportunidade. Então, vamos começar a detalhar esse passo. Então, primeiro, a gente desenha aquele diagrama que a gente viu lá, né? Com os respectivos intervalos de composição igualmente espaçados. Não é necessário colocar eles em escala, como está aqui, né? Que a gente fez eles em escala para tentar representar, tentar fazer analogia dos intervalos, né? Com um gráfico de curva limite de composição, mas não é necessário fazer eles em escala, né? Que cada intervalo tem a sua escala proporcional. Então, na primeira parte, desenha os diagramas e os respectivos intervalos de composição, espaçados igualmente, né? E a gente denomina esses intervalos por CK, onde K é o índice do intervalo. Então, agora nós vamos começar a tratar alguns cálculos, algumas variáveis agora com índice a mais, que é o índice K, que é o intervalo que ele se encontra. Cada intervalo corresponde a uma concentração de entrada e saída igual aqueles intervalos que nós fizemos anteriormente no diagrama de intervalo de composição, certo? As saídas ou entradas que têm concentração comum não são repetidas. No lado esquerdo do intervalo, desenhamos setas para baixo e representamos operações que usam água, certo? Igual a gente fez no diagrama de intervalo de composição. Só que agora essas setas estão, né, deslocadas porque a escala agora passa a ser de concentração, passa a ser do menor embaixo e maior em cima, certo? Aqui vou colocar vou dividir meus intervalos aqui e vou colocar minhas operações, certo?
Do lado direito, eu vou fazer uma seta grande, tá aqui de azul. Do lado direito eu vou fazer uma seta grande aqui, por exemplo. Aqui minhas operações, que é a vazão de água de reposição à água fresca, certo? Então essa aqui vai ser a nossa água que vai trocar depois massa com essas operações, certo? E aqui, nessa operação também, a gente coloca aqui a água, né? As vazões limites aqui como referência, por exemplo, 20, 50 e 20. E aqui a vazão mínima de água fresca que a gente encontra através do PINT, por exemplo, 56,6, se eu não me engano, esse valor. Certo? A gente também coloca as concentrações aqui, né? Então, por exemplo, aqui é 50 e 75, por exemplo. Ok? E aqui essa água aqui chega sempre a 0 ppm. Certo? Então, mais ou menos com essa cara que fica o nosso diagrama. Tá ficando o nosso diagrama. Depois a gente vai ver como é que a gente calcula esses dados aqui. Como é que eu calculo a carga mássica adicionada por operação por intervalo. Então, a primeira parte ali, a gente viu como eu desenho isso, como eu desenho isso aqui. Ok? Próximo passo. Em cada intervalo a gente calcula, né, a carga de contaminante a ser transferida pelo mesmo, ponderado pela concentração total de contaminante pela fórmula. Então, esse valor aqui, ó, que eu mostrei para vocês ali anteriormente, esse valor aqui, esses valores que estão aqui, o que é? É aquele ΔM proporcional a cada um dos intervalos. Certo? Então, se a gente for ver lá naquela tabela de oportunidades, aqui meu ΔM é 3,25. Certo? Mas parte é transferida nesse primeiro intervalo e parte nesse outro intervalo. Aqui é 1 kg por hora. Parte nesse intervalo e parte nesse intervalo. Então nem sempre vai ser igual, nem sempre vai ser dividido meio a meio. A gente vai ver como é que a gente calcula isso nesse passo aqui. Então, como é que eu calculo a carga trocada pela operação I a operação, e pelo intervalo K. Lembra que eu falei que agora a gente vai ter um índice novo? Que o índice novo era a concentração no intervalo. Aqui. Então, CK. K é o índice do intervalo. Então, agora a gente vai calcular o ΔMK, onde K é o intervalo e I é a operação. Operação K intervalo. Certo? Quanto vai ser isso? Como é que eu calculo isso? Através dessa formulazinha, bem simples. O ΔMI, que eu tiro da tabela de oportunidades, o ΔM total, ponderado por esse fator aqui. Esse fator leva em consideração o quê? A concentração do intervalo seguinte menos a concentração do intervalo inicial, dividido pela concentração dos intervalos extremos onde a operação se encontra. A concentração final menos a concentração inicial. Então, o delta do intervalo, esse intervalo K que a gente está analisando aqui, certo? Dividido pelo delta de concentração. Concentração limite inicial menos final. Então, vamos supor aqui, vamos dar um exemplinho, que a gente tem uma operação aqui que está no 50, 75, 100, por exemplo. Essa operação está assim, vai de 50 a 100, por exemplo. Então, se a gente está considerando esse intervalo aqui, certo? Que esse aqui é o intervalo K, eu vou fazer K mais 1 é 75, esse K mais 1 aqui, ó, intervalo superior do intervalo, do limite superior do intervalo, né? Estamos avaliando esse intervalo aqui só, certo? Então vai ser, aqui se nós pegarmos essa fórmula, vai ser 75 menos 50 dividido pela concentração limite de saída menos de entrada dessa operação. Então, essa operação aqui, a concentração de saída dela é 100 e de entrada é 50. Então, vai ser 100 menos 50. Certo? Então, para esse intervalo, vai sair esse valor aqui, que é o ΔM e operação I no intervalo K. Que é esse número aqui que nós temos aqui, ó. Esse númerozinho aqui. Ok?
Isso, e assim sucessivamente para todos os intervalos e todas as operações. Vamos fazer assim, vamos calcular para aquele intervalo específico aqui. Eu vou apagar aqui. Vamos conferir os valores. Então, naquela operação ali a gente tem nessa operação aqui, que a gente tem? A gente tem essa operação aqui, ela começa em 0 e vai até 75. 0, 75, certo? 0, 75. E nesse intervalo específico ela vai de 0 a 50, certo? E o total que ela troca é 3,25. Então, vai ser ΔM I, K vai ser 3,25 vezes o limite do intervalo, que é 50, que a gente estava trabalhando só nesse intervalo aqui agora. Vou trocar de cor aqui. A gente está trabalhando só nesse intervalo aqui. Primeiro, 50 menos 0, 0 aqui, dividido por concentração de saída 75 menos 50. E esse valor aqui nós vamos chegar nesse 2,5. Ok? E assim sucessivamente para todos os intervalos. Vamos pegar, por exemplo, essa operação aqui. Né? O ΔM total dela é 1 kg por hora, vezes. Nesse intervalo aqui, essa corrente tem 125. O limite inferior da corrente no intervalo é 100, dividido pelo delta de concentração total, que é 125 menos 75. Então, isso vai dar 0,5. Ok? Bom, assim, na verdade, a gente não precisa fazer para todas as operações. Se as operações estão só em 2 intervalos, por exemplo, essa aqui, se eu acho para 1, por exemplo, se essa aqui, o ΔM dessa operação como um todo é 1, então se for meio aqui, o que sobrou é nesse intervalo aqui. Então, se a gente sabe de 1, o que sobra é o complementar. Então, se eu tenho 1 kg hora sendo trocado aqui, esse aqui é meio, o outro necessariamente tem que ser meio. A não ser que a operação se estenda por vários intervalos. A gente tem que calcular para cada um, daí o último é determinado pela soma dos anteriores. Ok? Bom, então passamos esse passo, né, 9.4, e com isso eu chego nesses valores aqui, para cada uma das correntes. Então, vocês podem pausar o vídeo aqui, pegar então essa fórmula, né? ΔM I, K igual a ΔMI vezes CK mais 1 menos CK, dividido por C alt limite menos CIN. Vocês podem aplicar a fórmula aqui para cada uma dessas operações, para vocês ir treinando e ver como é que faz o cálculo, ok? Conferindo os valores. Próximo passo, né, é onde a gente começa a fazer as trocas de massa. O que seriam as trocas de massa? É onde nós começamos a avaliar onde eu vou alimentar minhas correntes de água fresca, certo? De água de reposição. Então a gente já tem uma ideia, né? A gente sabe que abaixo do pint a gente vai usar sempre água pura, né? Acima do pint a gente vai usar água de reuso. Eu nunca uso água fresca acima do pint, eu nunca uso água de reuso abaixo do pint, certo? Então já é uma boa regra que nós vimos lá dos outros diagramas, que nós sabemos que vamos partir para respeitar ela. Só que agora nós vamos dizer exatamente quanto água fresca vai ser usada em cada um dos equipamentos que estão abaixo do pint, certo? Então vamos lá. Então nós vamos ter uma outra formulazinha aqui, né? A gente vai mostrar para vocês como é que a gente aplica. Então, para cada operação e para cada intervalo selecionado K, então a gente vai fazer uma por uma, certo? A gente calcula a vazão de água correspondente à massa de contaminante I no intervalo K, denominada
FIK total, certo? Então aqui a gente vai ter, então a gente vai saber quanto que eu vou usar de água nesse processo, nesse intervalo. Então vai ser calculado intervalo, a quantidade de água que eu vou deslocar até esse equipamento nesse intervalo. Claro que é interessante chamar bastante atenção que isso fisicamente, né, no processo não tem sentido nós começarmos a trocar massa intervalo a intervalo. Eu não vou fazer um furo no equipamento, né, então no início do equipamento colocar água fresca e no final do equipamento colocar outra água. Na verdade, nós vamos juntar essas duas águas no início, né, mas isso é só um artifício para nos ajudar a calcular as concentrações de água, as vazões de água e quem está ligado com quem, certo? Então isso não tem muito sentido físico na planta, né? Mas no final, depois quando nós finalizarmos o método, né, vai ficar claro para nós como vai ser essa rede final. Então vamos lá. O que eu tenho que fazer? Como é que eu calculo a vazão de água trocada por intervalo? Né? Então vazão de água trocada por operação e por intervalo K. Ou seja, quanto eu vou usar de água em cada um dos equipamentos, em cada um dos intervalos. Então, é o MK, que a gente já calculou anteriormente, vou precisar desse valor. A concentração do intervalo superior, né? Então, no caso aqui, por exemplo, se eu estiver avaliando esse equipamento aqui, estou começando por baixo, né? De menor concentração para maior concentração. Então, se eu estiver avaliando aqui, o intervalo superior vai ser esse aqui. Então, vai ser 50 ppm, certo? Então, aqui, o intervalo de concentração superior menos o intervalo de concentração de água. O que é o intervalo de concentração de água? O que é CI KW? É a concentração da água que eu estou usando naquele processo, certo? Essa água pode ser proveniente de três fontes. A primeira, água pura, água de um outro processo ou uma água do mesmo processo, só que de um intervalo anterior. A gente vai ver isso como é que funciona. Então, essa concentração que eu vou usar vai depender de qual água está disponível. E existe uma ordem de preferência de eu selecionar essa água. Então, por exemplo, aqui. Ó. Nesse processo aqui, ó, a vazão limite de concentração na entrada é 0. Então, eu só posso usar água pura aqui. Ok? Então, se eu só posso usar água pura, e essa água pura está 0 ppm de concentração, esse CIWK vai ser, para primeiro intervalo, primeira operação, vai ser 0. Ok? Então, isso vai depender de qual água que eu estou usando. Então, vamos lá. Revisando. MK, aquela carga transferida pelo processo fino intervalo K, que a gente já viu que é esse valor aqui. Certo? Segundo, CK mais 1, concentração no intervalo superior daquela operação, certo? Então, concentração de contaminantes no limite do intervalo, no próximo intervalo, e CIW, a concentração do contaminante da corrente de água para a operação I. Essa água, como eu falei, vai ser proveniente ou água fresca, ou água do mesmo processo do intervalo anterior, ou água de um outro equipamento, tá? Qual dessas águas eu vou usar? Eu uso um critério para selecionar qual água que eu vou usar. Critério é o seguinte, o que vai ser o CIW? Então, primeiro CIW, primeiro candidato a ser o CIW, que ser aquela concentração, é a água do mesmo processo no intervalo anterior. A gente vai ver o que é isso. Essa aqui é mais fácil de explicar. É reusar água de outros processos e, por último, usar água fresca. Então, nesse caso aqui, no primeiro processo, o que a gente tem? Nós temos água do mesmo processo no intervalo anterior? Não, porque é o primeiro intervalo. Segundo, temos água de um outro equipamento? Não temos água de outro equipamento para ser reusada aqui. E além do mais, essa corrente aqui precisa de água pura. Terceiro, é a última opção, usar água fresca. Então é isso que nós fizemos aqui. Bom, eu falei para vocês que uma das alternativas, né, é reusar a água do próprio processo do intervalo anterior. Então, por exemplo, aqui, se eu calculei aqui que eu preciso nesse intervalo 20
se meu FIK é 20 toneladas por hora, nesse intervalo aqui, se eu precisar também, se o FIK desse intervalo for também 20 toneladas por hora calculado, então eu vou reusar a água desse intervalo aqui. Não tem muito sentido físico, né? Então parte do princípio que o equipamento estaria dividido em dois. Como se o equipamento original tivesse cerrado no meio e metade da transferência ocorre na primeira etapa, no primeiro comprimento do equipamento, e a segunda transferência ocorre no segundo. Isso não tem sentido físico, né? Mas isso, na verdade, é um artifício que vai nos ajudar a montar essa rede. Okay? Esse método precisa um pouco desse nível de abstração. Então, isso é que reusar a água do intervalo anterior. Então, se aqui eu já calculei, por exemplo, 20 toneladas hora, nesse intervalo, e eu tenho 20 toneladas hora pela fórmula, aquela que a gente viu anteriormente, preciso de 20 toneladas hora aqui, então eu vou reusar a água do intervalo anterior. Certo? Então, essa é a primeira opção, sempre reusar a água do próprio intervalo. Caso contrário, eu não tenha essa água, eu poderia pegar a água de um outro processo, para esse intervalo aqui. Ou usar água fresca. Ok? Então essa aqui são essas regras aqui que a gente viu. Certo? Então, para cada intervalo, nós vamos revisitar essas regras. Quando a gente for calcular o FI de cada um dos intervalos, nós vamos revisitar essas regras para saber qual o CW e K nós vamos usar aqui. Que valor que vai ser esse. Porque esse aqui é bem definido, esse aqui é bem definido, e esse aqui vai depender da água que nós estamos usando. Ok? Então, primeiro intervalo aqui, deixa eu dar um zoom para melhorar aqui, ampliar um pouco esse nosso diagrama. Então, esse aqui é o nosso diagrama. Puxar um pouquinho mais para lá. Aqui. Aqui ele está bem grande. Então, vamos fazer F1 da operação no intervalo 1. F1, certo? O que é F1? É delta M da operação no intervalo 1 dividido pelo C K mais 1 da operação, que é esse aqui, que é 50. 50, só confirmar aqui. É 50. Que é 50 menos, tá dividindo, né? O valor do intervalo da água da concentração da água que eu vou usar. Bom, aqui a gente já viu que a gente não tem outra alternativa. A gente vai usar água pura, então a concentração é zero. Ok? Então a gente não tem muito o que fazer aqui. A gente vai usar água pura. Então, se nós formos fazer aqui para essa operação, então vai ser M11, quanto é que M1? 2,5, dividido por C2, né? Então aqui a gente tem C2 menos o intervalo aqui, que é 50. E a concentração d'água que a gente vai usar nesse intervalo é zero, menos zero. Vezes 10 na 3 aqui para escalonar, certo? Isso aqui é 50 toneladas hora. Agora começa a aparecer coisas interessantes. Ou seja, eu vou usar aqui nesse processo 50 toneladas hora de água fresca. É isso que nós estamos calculando. Quanto de água fresca eu vou usar, eu vou trocar massa, certo? Então, note que a minha quantidade total de água que eu calculei pelo meu pint é 56,67. Na primeira etapa do processo 1, né, na primeira intervalo do processo 1, eu já usei 50, então sobrou para os próximos, todos os outros equipamentos, 6,67. Certo? Então no primeiro equipamento eu já esgotei quase toda a minha água disponível, que é a água que eu calculei lá pelo diagrama de intervalo de composição ou pelas curvas limites de composição lá no meu gráfico. Ok? Então, e aqui a gente vê que teoricamente a gente usaria 50 toneladas hora, fecha com a quantidade de água que eu vou usar, de água fresca que eu vou usar. Ok? Então começa a aparecer já coisas interessantes aqui. Primeiro, eu já vou sabendo, depois que eu vou fazendo as conexões, já vou sabendo quanto de água eu vou usar. Como é que eu represento isso graficamente? Então tá aqui, né? Resultado do cálculo. Como é que eu represento isso graficamente?
Então eu pego, divido a minha operação de uso de água, né? E coloco aqui a concentração final dessa corrente, que é 50. E a concentração inicial, ela chega a 0 ppm e sai a 50 depois que dela trocar massa por aqui. E lembra que nós fizemos umas listrinhas tracejadas lá? Então nós vamos repetir elas aqui. Então está aqui nossa listinha tracejada, representando a conexão de uma corrente de água com essa minha operação nesse intervalo, certo? E aqui o que sobrou de água para ser usado pelos outros processos. Agora surge a dúvida, será que esse 6,67 vai ser suficiente para atender as demais operações? Nós temos mais duas para ser atendidas. E vocês vão ver que vai ser sim, porque o método garante isso, ok? Então o que eu quero mostrar aqui, cada vez que a gente faz uma conexão de água pura com o equipamento, a gente representa uma linhazinha tracejada. Okay? Então a próxima etapa é desenhar o que a gente está tendo. Então, ir representando pouco a pouco então, uma conexão de água fresca, que é o que a gente representou aqui, né? Então a água fresca é usada na primeira operação, no primeiro intervalo. Então eu represento isso assim através de caixinhas, como se fosse um diagrama de processos simplificado. Então a água fresca aqui, em 50 toneladas por hora entrando a 0 ppm e saindo a mesma vazão, essa água contaminada a 50 ppm. Note que essa parte aqui é a operação 1 no intervalo 1. Intervalo 1. Não é toda a operação, porque essa operação vai da concentração 0 até a concentração de 75, certo? Então, se nós olharmos aqui no diagrama, né, então a operação toda é isso aqui, e a gente fez só no primeiro intervalo. Mas nós vamos continuar. A próxima etapa é fazer a operação no intervalo 2. Okay? Então, à medida que a gente vai fazendo as conexões, a gente vai representando isso por diagraminhas de bloco. Próximo passo é calcular essa parte aqui do diagrama, ou seja, a vazão da operação 1 no intervalo K, que é 2. Então, a mesma coisa, eu vou usar ΔM no intervalo, que é isso aqui que a gente já calculou lá inicialmente. C3 aqui é o CK mais 1, né? Ou seja, o limite do intervalo, que é 75. Vou puxar aqui para o lado para a gente ver. Aqui é o 75, certo? Menos o CW12. O que é o CW12? É a concentração da água que a gente vai usar. Mas qual água a gente vai usar? Vamos para nossas regrinhas. Ver se a gente se lembra das regrinhas aqui. Então, reusar a água do mesmo processo do intervalo anterior. Então, exatamente isso que a gente vai fazer. Então, a gente tem água do mesmo processo aqui. Então, a gente tem aqui 50 toneladas hora. Aqui. Né? Então, a gente já tem água aqui. Então, a gente vai usar essa água aqui. Okay? Então, essa água que sai de 50 ppm vai ser cedida para a segunda etapa do processo, o segundo intervalo do processo, e vai sair a 75 ppm, certo? Então já o primeiro critério de reaproveitamento de água foi atendido. Claro que isso não tem muito sentido físico na planta, né? Mas é só um artifício, como eu falei anteriormente, para a gente traçar as regras de reaproveitamento. Então aqui nós garantimos, né? Então, aos poucos nós vamos fazer. Então, no segundo intervalo, então a gente sabe que a gente vai usar a água do intervalo anterior. Se a água do intervalo anterior está 50 ppm, aqui vai ser 50 ppm. Isso vai dar 1,25, que é esse valor aqui, dividido por CK mais 1, que é 75, menos a concentração no intervalo de concentração de água que está entrando, que é 50. Isso vai dar também a 50 toneladas por hora. Ou seja, essa água aqui que entra a 50 toneladas hora, ela vai atender o primeiro intervalo, certo? E a segunda parte do intervalo vai vir do intervalo anterior, ou seja, eu não vou precisar adicionar mais água. E isso atende a quantidade de água que eu calculei lá no início, a vazão limite de água.
Note que é vazão limite de água, não vazão limite de água fresca. Ok? Bom, então essa operação aqui está finalizada. Nós já alocamos a água que nós precisaríamos para ela. Vamos para a próxima operação. Então, vou mostrar aqui como é que a gente representa isso graficamente. Então, graficamente a gente representa assim. Certo? Então, que essa mesma quantidade de água aqui começa a 50, entra 50 e sai 75. Com a linhazinha tracejada aqui, como a gente viu anteriormente. E a gente vai depois para o desenho do diagrama de processo, né? Que é a segundo intervalo, intervalo 2, operação 1, intervalo 1, operação 1. Então, a operação 1 já fez todo o uso de água, né? A gente pode ver isso pelas vazões, que já foram todas usadas, e pela concentração inicial e final, que é atendida conforme a tabela de oportunidades que nós vimos. Então, o processo 1, o uso de água dele está encerrado. Ele pode ceder água para outros processos ainda, certo? Fazendo um reaproveitamento. Isso sim. Mas ele não vai usar mais água. Próxima etapa agora, né? Nós finalizamos essa corrente aqui. Vamos para o processo 2. Certo? Então, o processo 2 ele começa nesse intervalo. Então, FK é 2,2, né? Operação intervalo, então intervalo, né? E ele começa em 50 ppm aqui do lado esquerdo e esse intervalo acaba em 75 ppm. Então o M22 a gente já calculou anteriormente, esse 0,5 aqui, então vamos fazer 0,5 dividido pela concentração do intervalo seguinte dessa operação, que é 75, menos a concentração de água, a concentração da água que vai ser usada. Qual água que vai ser usada? Vamos lá para as regrinhas para nós ver. Vamos ver aqui. Então, temos água do mesmo processo no intervalo anterior? Não temos, que é a primeira parte, o primeiro intervalo do processo. Temos água para ser reusada de outros processos? Vamos ver se temos aqui. Temos água para ser reusada de outros processos. O que acontece aqui? Então, a água que nós temos aqui, desse processo aqui, desse intervalo, é toda usada aqui. Então, 50 sai daqui e é usada aqui. Então, não temos água sobrando. Então, não temos água para ser usada de outro processo. E a próxima regra é usar água fresca. Então, como essa aqui não é atendida, nem essa é atendida, vamos usar essa aqui. Então, vamos usar água fresca. Certo? Então, 0,5 vezes menos a concentração de água fresca. Então, meu C22W, que é a concentração da água que eu vou usar, vai ser de água fresca, que vai ser 0. Então, isso aqui é 0,5 vezes 10 na 3 dividido por 75, que dá 6,67. Ok? Coincidentemente, esse 6,67 é exatamente o que sobrou de água. Certo? A coincidência, magia... Não, isso é o método que garante que a concentração mínima de água usada, né, vai atender a demanda de todos os processos. Bom, se eu tenho 56,67, já usei 50 aqui, 6,67 vai ser usado aqui, isso quer dizer o quê? Que esse equipamento aqui, ó, não vai ter água fresca disponível para ele. Ok? Ele vai ter que usar água de reuso, depois nós vamos ver mais adiante. O que condiz com a teoria, porque se nós formos ver na teoria, o pint está exatamente aqui, ó. Acima do pint, reuso. Abaixo do pint, água fresca. Certo? Então, esse cara aqui não é candidato, que está acima do pint, a operação 3 não é candidata a receber água pura, vai receber água de reuso de algum desses equipamentos aqui, desse ou desse. Certo? A teoria nos diz isso. Então aqui a gente vai usar 6,67 toneladas hora de água. Mas olha só que interessante, do 6,67 ele vai atender a concentração, a vazão nesse intervalo aqui. Porém, se nós formos ver, essa operação precisa de 20 toneladas hora de água. Vai faltar água. Então, 6,67 atende essa primeira parte do processo aqui,
que exige no processo. Mas a segunda parte, certo? Vamos ver se essa segunda parte é 6,67. Se for, ótimo, eu posso reusar toda a água desse equipamento aqui. Mas a gente sabe que a gente vai precisar de 20 toneladas hora para esse processo aqui. Então 6,67 já não atende, então eu vou ter que pegar a água do outro processo. Quem vocês acham que vai ser usado nesse processo? Essa água aqui no segundo intervalo. Mas vamos acabar os cálculos do primeiro intervalo aqui, vamos representar isso graficamente primeiro. Então a gente representa isso graficamente com linhas tracejadas, né? Então a gente pegou aquela água que sobrou aqui, fizemos o tracejado aqui, certo? Então representamos uma conexão de água fresca no primeiro intervalo da operação 2, que é o intervalo 2 do diagrama. O intervalo 2 do diagrama é o primeiro intervalo da operação 2, certo? Que é aqui, ó, F22, M22, operação 2, intervalo 2 geral. Que então fizemos aqui uma conexão de água com a operação 2. Só que esse aqui é a primeira parte da operação 2, certo? Então é o intervalo 2, que é a parte 1 da operação 2. Que entra essa vazão nessa concentração e sai essa concentração nessa vazão. Ok? Então vamos para a próxima etapa, que é... lembrando aqui, antes disso, né? Que, ó, aquilo que eu falei antes, o pint está aqui, operação e operação 2 estão no intervalo de 0 a 75. Então a água fresca eu já usei toda aqui nesse intervalo, certo? Acima do pint está a operação 3, então nesse intervalo aqui eu vou usar água de reaproveitamento e não vou usar a minha água fresca, eu vou usar só na primeira, só abaixo do pint, certo? Lembrando aqui do gráfico. Então a próxima etapa aqui é fazer essa parte aqui, ó, que é o F23, operação 2, intervalo geral 3. Ok? Então nós vamos pegar M23, que é esse aqui, que é 0,5, dividido por C4, a concentração no intervalo superior, que é 100, menos a concentração d'água que eu vou usar. Mas qual que é a concentração de água que eu vou usar? O que vocês acham? Vamos ver qual água que eu vou usar. Então, vamos às regras. Então, qual que diz a regra? Reusar a água do mesmo processo do intervalo anterior. Então, tem água do intervalo anterior? Sim, tem. Que está aqui, ó. Tenho 6 toneladas, 6,67 toneladas desse intervalo, né? Só que, aqui, então, vamos fazer aqui a concentração do intervalo anterior é 100 menos 75. Ok? Que é final desse intervalo aqui, certo? E se eu multiplicar isso por 10 na 13 e fizer os cálculos, eu vou ver que eu preciso, na verdade, de 20 toneladas hora. Só que eu tenho o intervalo anterior, quanto? Só 6,67. Então vai me faltar 13,3 mais ou menos, 3,33 toneladas de água, que eu não tenho no intervalo anterior. Que eu não tenho essa quantidade do intervalo anterior a 75 ppm. Então, de onde é que eu vou tirar essas 13,33 toneladas desse intervalo aqui, ó, desse processo, desse intervalo? Então, vou usar 13,33 desse equipamento, que atende, né, porque a saída dele é 75 ppm, 6,67 do anterior aqui, que vai complementar minhas 20 toneladas hora que eu preciso, tanto para cá quanto para o segundo intervalo aqui. Ok? E como é que eu represento isso quando eu faço um reaproveitamento do processo? Então vamos ver, já estou fazendo um reuso aqui, ó. Então parte da água vai ser água fresca aqui, e parte da água vai ser água de reuso, ou seja, a água desse equipamento que vai para cá. Nós representamos isso da seguinte maneira. Então nós fizemos aqui uma flechinha, né? Então nós estendemos aqui, fizemos uma flechinha
O que eu quero dizer? Que na saída desse intervalo aqui, que está 75 ppm, desse processo que está nessa concentração, eu vou ceder 13,3 para o próximo processo. Ok? Por quê? Porque eu não tenho água suficiente, não tenho 20 toneladas hora suficiente desse processo, do mesmo processo no intervalo anterior. Ok? Então eu represento isso através da flechinha, vamos ver como é que a gente representa isso no diagrama. Então no diagrama aqui, ó, primeira parte do intervalo, que é o intervalo 2, né? Que é o F2, 2, aqui é o F2, intervalo 3. Né? Então, o que sai da operação 1, né, a 75 ppm, se mistura com o que sai do intervalo anterior do processo 2 para atender, aqui sai 13, né? Aqui sai 6 e atende os 20 que eu preciso na mesma concentração. Essa aqui sai 75 e essa aqui sai 75 para atender na operação 2. Note que, como mais uma vez eu vou destacar, dividir um equipamento por operação só é válido pensar nisso nesse método, né? Na prática, o equipamento industrial não vai estar dividido em 2, certo? Mas depois a gente vai ver o que a gente vai fazer para juntar essas operações e deixar mais parecido com o equipamento industrial. Isso aqui é só um artifício do método, ok? Então agora vamos para o próximo equipamento, né? Operação 3, intervalo 3, estamos aqui. Notem que, vamos lembrar, o pint está aqui. O pint está aqui, a quantidade de água fresca já acabou, nós usamos ela na operação 1 e na operação 2, ou seja, para atender essa demanda de água aqui, 20 toneladas hora, certo? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos usar água de reuso, ok? Certo? Então, por quê? Porque já acabou a água, certo? E porque eu estou acima do pint. Ok? Então, vamos para os nossos cálculos aqui. Então, a carga máxima do equipamento 3, no intervalo 3, é dado por 0,5, né? Deixa eu pôr 10 na 3 aqui, para escalonar. O intervalo superior, a concentração superior dessa operação nesse intervalo é essa aqui, que é 100, menos. Quanto vai ser o meu CW e K? Aqui no caso 3,3, bom, vai depender da concentração d'água que eu vou usar. Vamos voltar para os nossos critérios para lembrar deles. Então, primeira etapa, reusar a água do mesmo processo no intervalo anterior. Bom, esse processo começa nesse intervalo, então não tem água do intervalo anterior. Segundo, reusar a água de outros processos. Vamos ver se a gente tem água de outros processos para ser reusado. Então, essa água aqui, desse processo, tem que entrar em qual concentração? Essa água aqui tem que entrar na concentração de 75 ppm. Nós temos algum processo cuja concentração final de saída é 75 ppm? Temos esse processo aqui, entra 0 ppm e sai a 75. Então ele pode ser usado aqui. Então nós temos água para usar ali. Então a concentração aqui, CW33, vai ser a concentração que eu tenho de água disponível, que é 75. Isso vai dar, como resultado, 20 toneladas hora. Ok? Uma coisa interessante é, nós temos 20 toneladas hora sobrando desse equipamento para passar para esse. Note que nós temos 50, nós já cedemos 13 para esse. Quanto sobrou de água para ser reaproveitado? Temos o suficiente? 50 menos 13,3. Sim, temos água suficiente, temos as 20 toneladas suficiente para ceder desse processo para essa operação nesse intervalo. Ok? Então tudo isso tem que ser visto, né? Porque eu posso ter vários candidatos aqui, né? Posso ter mais de uma corrente aqui que atenda as concentrações, mas as vazões delas podem ser mais baixas. Aqui eu posso ter, por exemplo, nesse equipamento aqui, nessa operação eu posso ter 10, aí não vai atender. Aqui eu posso ter 15, também não vai atender. Essa eu tenho 50, atende. Ok? E se esse processo já cedeu água para outros equipamentos, eu tenho que fazer subtração para ver quanto que eu tenho água sobrando. Ok?
Então a gente já descobriu que a gente precisa de 20 toneladas horas de água, a gente já viu que concentração a gente vai precisar, a gente já viu quem é o candidato para fazer o reaproveitamento, certo? Então como é que a gente vai fazer? Aqui está calculado, né, os 20 toneladas hora, a gente vai fazer a gente vai ampliar aqui, ó, vai fazer mais uma flechinha dizendo que o equipamento 1 vai ceder 20 toneladas hora na concentração de 75 ppm para a operação 3. Que no intervalo entra a 75 e sai assim. É isso que está desenhado aqui. Note que é interessante a gente montando aos poucos o diagrama de bloco, senão vai ter um monte de flecha ali e a gente vai acabar se confundindo. Então, como é que eu desenhei aqui? Então, a operação 1 cedeu 13 toneladas para o processo 1 e cedeu mais 20 toneladas a 75 ppm para o primeiro intervalo da operação 3. Certo? Esse intervalo sai a 20 toneladas hora a 100 ppm, mas não é toda a operação tem mais um pedaço. Ok? Note que a operação 2 a gente já finalizou ela, né? Então a gente já sabe em qual vazão é a final dela e qual concentração. A operação 1 a gente já sabe quanto vai ser a concentração final dela, né? Sobrou da operação depois de ceder 13,13 depois e 20 toneladas hora, sobrou 16,67, que é o que vai para o nosso efluente ou para a nossa estação de tratamento. Então vamos para a última etapa do nosso diagrama, que é montar a vazão do processo 3 no intervalo 4. Então, como é que a gente monta? Pela formulazinha M34 aqui, é 0,5, dividido por C4, né, concentração do intervalo aqui, que é 125, menos C34, concentração de água no intervalo no intervalo 4, operação 3. Só que agora a gente vai ver que água que a gente vai usar aqui. Então vamos de novo para a nossa regrinha. Nossa regrinha é, vamos lá ver, primeira regra, reusar a água do mesmo processo no intervalo anterior. Eu tenho água de processo no intervalo anterior? Tenho. Né? Eu tenho aqui, então aqui eu tenho 20. Tenho 20 aqui, que vai ser reusada do processo anterior nesse intervalo. Então eu tenho água na concentração de 100 ppm. E eu vou fazer esse cálculo aqui, vai dar 20 toneladas por hora. E vai fechar, então, que eu tenho de 20, eu vou precisar de 20 toneladas aqui, e essas 20 vão vir daqui. Nota que, por exemplo, nesse intervalo aqui, eu precisei de 20, mas parte veio do intervalo anterior e parte veio desse processo. Ok? Aqui os 20 que eu precisei não veio de água fresca, veio desse processo também. Ok? Então, a gente tem que estar atento de onde que a gente vai usar essas águas. No final, nós vamos chegar, né, aqui, 20 toneladas hora, daí a gente vai fazer a representação da conexão aqui. Então, a gente estica essa flechinha aqui, né? Faz mais uma conexão aqui, onde eu mostro que eu estou reusando água do intervalo anterior. Então, no final, eu vou ter essa vazão aqui do meu efluente, depois que juntar todas essas vazões aqui, juntar tudo, então a vazão vai ser a mesma, né? E a concentração vai ser ponderada por essas vazões, eu posso calcular isso na mão, depois que eu tenho esse dado aqui, ou posso pegar lá da curva limite de composição, que eu também consigo tirar aquele valor. Lembra de fazer aquelas rebate o ΔM lá na concentração final, na ΔM final, e rebate no eixo das concentrações. Ok? Tem que dar esse valor aqui. Certo? Então, por fim, né, eu finalizo com o passo 11 o diagrama parcial. Então, coloco aqui a última operação no último intervalo. Ok? Conforme nós falamos anteriormente, né, a gente viu que dividir operações e equipamentos por intervalo não tem muito sentido físico na prática industrialmente. Então, essa operação aqui está dividida no meio, né? E esse artifício nós usamos unicamente, né, para atender as cargas máxicas de composição nos equipamentos por intervalo,
certo? Ela não tem sentido físico. Então, na prática, nós chegamos no diagrama final, onde nós fazemos como? Nós juntamos as operações. Então, isso aqui vai ser uma operação única, certo? Isso aqui vai ser uma operação única, certo? Mas vamos pensar aqui o seguinte, olha só, como é que eu vou juntar a operação 2? A operação 2, parte dela recebe água fresca e parte dela recebe água, né, de reuso do outro equipamento. Na prática, o que vai acontecer? Eu não vou fazer um furo no equipamento físico para colocar água na metade do equipamento, né? Então, o método nos garante que se nós colocarmos essa água aqui, nós vamos atender essa carga mássica da operação como um todo, certo? No intervalo. Então, ou seja, eu sempre posso juntar as operações e se eu estiver adicionando alguma corrente entre os intervalos da mesma operação, eu posso fazer essa adição, após juntar, colocar essa água no início, certo? Porque note que a operação 2, ela não precisa de água a 0 ppm. Quando nós juntarmos essa água a 75 ppm com essa água a 0 ppm, nós vamos chegar numa concentração que atende a concentração mínima de entrada de água da operação como um todo, que é 50 ppm. Ok? Então aqui, ó. Então, na operação 1, juntei as operações, né? O que eu fiz aqui? Juntei essas duas operações. Aqui. A operação 1 ficou assim. A operação 3 ficou assim. E a operação 2, como é que ficou? Ficou uma mistura de água fresca com água de reuso aqui. Com essa água de reuso. Ok? Que está 75 ppm a 13 toneladas. Então, lembrando, revisando o que a gente ia ver hoje, né? Então, um guia para vocês fazerem um resumo de vocês, né? Revisando os objetivos iniciais. O que a gente fez hoje? A gente fez a síntese de rede de reaproveitamento de água com um contaminante. Então, primeiro, a gente representa as operações e correntes de água fresca e conexões. Depois, a gente tem regras para conexões e reaproveitamentos. Você se lembra quais são as regras? Como é que são as regras? Como é que eu faço para calcular o C e KW? Né? Que concentração que eu vou usar? Tem aquelas 3 regrinhas, né? Que são elencadas por ordem de preferência. Eu faço o diagrama inicial e o diagrama final. Ok? Tentem escrever as regras e colocar as fórmulas que vocês se lembram no resumo de uma página frente e verso de vocês. Ok? Nas próximas aulas, como eu falei, vamos resolver esses 3 exercícios, né, os exemplos clássicos que a gente vem trabalhando. Vamos fazer um caso na aula, nós estamos na aula 4, né, na aula 5 a gente vai resolver os exemplos, na aula 6 nós vamos resolver quando eu tenho fontes com qualidades de água diferentes. Quando é que eu tenho isso? Por exemplo, geralmente em indústrias de processos, né, eu tenho águas com custo menor, com custo maior, que exigem menos pureza, equipamentos que exigem mais pureza. Então eu tenho fontes de água, tem água desmineralizada, água clarificada, água potável, né? Então cada uma dessas águas precisa de uma qualidade diferente com custos diferentes. Então eu vou usar água mais barata, mais adequada ao meu processo. Isso que eu chamo de múltiplas fontes de água. E elaboração de rede de reaproveitamento de água quando eu tenho regeneradores, né? Lembrar o que é um sistema de reuso com regeneração. Lá na nossa segunda aula, na primeira e segunda aula, nós fizemos essas definições. Ok? Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula.